O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 32 e 33, né? Começa pelo verso 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. É normal, né? Não é pelo WhatsApp, né? Yadrichyak Chopapam Saga Dwaram Apavritam Shukhina Kshatriya Parta Lambante Yudam Idrisham. Palavra por palavra. Yadrichaya, que vem por si mesmo. Cha, também. Upapanam, chegada a. Svarga, dos planetas celestiais. Dvaram, porta. Apavritam, escancarada. Sukhinaha, muito felizes. Kshatriyaha, membros da ordem real. Parta, ó filho de Prita. Labante, conseguem. Yudam, guerra. Idrisham, como esta. Tradução. Ó Parta, felizes são os kshatras a quem aparece esta oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas do planeta celestiais. Significado. Como o Supremo Mestre do Mundo, o Sr. Krishna, condena a atitude de Arjuna, que disse, não vejo benefício algum nesta luta. Ela proporcionará a habitação perpétua no inferno. Estas afirmações de Arjuna deviam-se apenas à ignorância. Ele queria tornar-se não violento no cumprimento do seu dever específico. Para um kshatriya, estar no campo de batalha e praticar a não violência é filosofia de tolos. No Parashara Smriti, ou Códigos Religiosos elaborados por Parashara, o grande sábio que é pai de Vyasadeva, afirma-se Kshatriyo hi praja raksham shastra pani paradandanyam nijitya parasainya dikshitim dharmena palayet. É dever do Kshatriya proteger os cidadãos de todas as espécies de dificuldades, e, por esta razão, há casos apropriados em que ele tem de aplicar a violência para manter a lei e a ordem. Portanto, a ele compete vencer os soldados reis inimigos, e assim, com princípios religiosos, ele deve governar o mundo. Considerando todos os aspectos, Arjuna não tinha razão para evitar a luta. Se vencesse os inimigos, desfrutaria do reino. Se morresse na batalha, iria levar-se aos planetas celestiais, cujas portas estavam escancaradas para ele. A luta seria vantajosa para ele em ambos os casos. 33 pode ir para ler toda essa parte aqui. Sim, senhora. Ata chetitvam imam dharmyam samgramam nakarishyasi tatasva dharmam kitrim chahitva papam avapsyasi. Ata, portanto, chet, si, tvam, você, imam, este, dharmyam, como dever religioso. Sangramam, lutando, não. Karishyasi, executa. Tata, então, Svadharmam, seu dever religioso. Kirtin, reputação. Cha, também. Hitva, perdendo. Papam, reação pecaminosa. Avapsyatsi, ganhará. Radha me pediu para poder te pedir para você ler o significado e a tradução. Se, contudo, não executares teu dever religioso e não lutares, certamente incorrerás
em pecado por negligenciar teus deveres e assim perderás tua reputação de lutador. Significado. Arjuna, que vocês pronunciam diferente, não é Arjuna, né? É Arjuna, né? É isso? Era um... Tá certo. Hã? Eu falo certo? Arjuna, mas tá bom, tá certo aí. Arjuna. Era um guerreiro famoso e obteve fama combatendo muitos semideuses grandiosos, incluindo o senhor Shiva. É Shiva, né? É. Após enfrentar e derrotar o senhor Shiva, que estava vestido de caçador, Arjuna o agarrou e recebeu como recompensas uma arma chamada Pashupata. O agradou. Hã? O agradou. Agravou. O que não entendi? Agradou, ele não agarrou, ele agradou. Aliás, agradou, tudo bem, é verdade. É que eu leio, às vezes, já vou lendo na frente. Agradou e recebeu como recompensa uma arma chamada Pashupata Astra. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Até Dronaskaraya lhe deu bênçãos e presenteou-o com uma arma especial com a qual poderia matar mesmo seu mestre. Assim, ele recebeu muitos certificados militares de muitas autoridades, incluindo seu pai genitor, Indra, o rei dos céus. Mas se ele fugisse da batalha, não apenas negligenciaria seu dever específico de kshatriya, mas perderia toda a sua fama e bom nome, e então prepararia sua entrada real para o inferno. Em outras palavras, ele iria para o inferno não por combate, mas por retirar-se da batalha. Tá bom já. E mais que aquele é 34. Bora lá. Aqui, desculpa, verso 34. Arkritin chapi bhutanti kartai syanti devyayam sambhavitasya chakriti mardranad achirichate. Akirtin, infâmia. Cha, também. Api, sobretudo. Bhutani, todas as pessoas. Katayasyanti, falarão. Te, de você. Adhyayam, para sempre. Sambhavitasya, para um homem respeitável. Cha, também. Akirti, má fama. Maranati, do que a morte. Atiriachate, torna-se mais. É você, Naíse, agora. As pessoas sempre falarão de tua infâmia, e, para alguém respeitável, a desonra é pior do que a morte. Significado. Seja como amigo ou filósofo, o Sr. Krishna agora apresenta a Arjuna seu julgamento final quanto ao fato de ele recusar-se a lutar. O Senhor diz: Arjuna, se deixares o campo de batalha, antes mesmo do combate começar, as pessoas te chamarão de covarde. E se achas que, apesar das pessoas te xingarem, salvarás tua vida fugindo do campo de batalha, então meu conselho é que seria melhor morreres em combate. Para um homem respeitável como tu, a má fama é pior do que a morte. Então não deves fugir temendo por tua vida. É melhor que morras em combate. Isso te livrará da má fama de que abusaste de minha amizade e não perderás o teu prestígio social. Em sua opinião final, o Senhor disse que era preferível que Arjuna morresse na batalha e retirasse da luta. Eu vou ler só as traduções dos 3 versos para a gente pegar uma sequência. Então, 32. Ó Partha, felizes são os kshatriyas a quem aparece esta oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Se, contudo, você não executar teu dever religioso e não lutar, então, na certa, incorrerás em pecado por negligenciar seus deveres, e assim perderás sua reputação de lutador. As pessoas
sempre falarão de sua infâmia, e para alguém respeitável, a desonra é pior do que a morte. E aí? Eu? Então, o que eu comece falando? Então, a única coisa que eu posso começar a dizer não é meio que não como fala, não apegando ao contexto da batalha, trazendo para nossa como se fosse nossa batalha, né, nossa na vida real. Não significa que muita gente, estava até conversando com minha mãe isso ontem, né, que a gente muitas vezes no início, quando eu comecei pro templo, as pessoas deixavam a família, deixavam a faculdade, deixavam o trabalho para morar no templo, achando que deveria renunciar tudo. Só que existe, né, o que é que deve renunciar? Não é renunciar, é renúncia interna. Não é que deva renunciar à atividade social porque acaba virando uma pessoa inútil na sociedade. Se você se retrai apenas para poder não, você é uma pessoa religiosa e fica apenas lá não é e não faz nada pela sociedade, acaba sendo uma pessoa inútil. Então deve sim ser uma pessoa útil. Cumprir a sua função social. Né, como a função social de uma casa é abrigar pessoas. Se uma casa está abandonada, a casa não está cumprindo essa função social. Então, se a pessoa se retira apenas dentro de si e não faz nada, não está cumprindo a função social. Então, esse dever religioso, que é o Dharma, é o dever de todos nós na sociedade. Então, qual é o meu papel? Então, a minha professora, o Rado é professor, a Anaís tem a sua função, a Estelinha tem a função dela também. Então, nós estamos nos ocupando do nosso dever social, fazendo algo de bom para a sociedade e, ao mesmo tempo, sendo pessoas espiritualistas, pessoas que estão buscando algo e levando esse conhecimento para outras pessoas. Então, é fato de cumprir a sociedade, cumprir, né? Então, o sábio, mais para frente a gente vai ver que o sábio é aquele que vê ação na inação e inação na ação. Então, se eu me retiro dentro de mim e estou apenas sendo inativa, eu estou sugando energia, ou seja, estou agindo na inação. Estou agindo negativamente, apenas absorvendo energia e não estou fazendo nada. Agora, se eu estou agindo apenas sem apego interno, né? Sem aquele apego ao resultado da atividade, agindo como um dever prescrito, como externamente trabalhando em qualquer coisa, mas internamente sendo um serviço devocional, é uma ação inativa, é uma ação que não está gerando karma, é uma ação que está levando à espiritualidade, né? Eu vejo por essa forma. Aí vocês podem... muitos voltando a uma situação, né, a questão dos devotos, muitos devotos que entraram logo no início, né, aqui em Salvador, por exemplo, muitos largavam tudo para ir morar no templo, para fazer serviço devocional, de limpar a deidade, de fazer o pujari, várias funções, né? Cozinhar, fazer as prachadas. E as pessoas não dedicaram a uma profissão. E a gente vê muitos devotos assim com uma situação financeira assim, bastante precária. Porque ele ficou preso, amarrado em... O que é Kijari? O que é Kijari? O que é Kijari? É fazer manjar? Não é? Pujari puja significa adoração. Adoração no altar. Ah, tá. Pujari. Pujari, Eu entendi manjar, não sei porquê. Manjar. Tá com fome, Agora né? eu posso falar uma coisa? Falar uma coisa? Pode falar, Staninha. Eu entendo como uma coisa mais profunda. Eu entendo que a gente tem deveres perante a vida, perante os nossos caminhos, os nossos deveres. Mas eu entendo assim, tudo que a gente leu hoje tem um pouco a ver com pecar. Deixar de não caminhar com o compromisso que cada um assume em relação à sua espiritualidade. Eu não acho que fica só no patamar de ações mundanas. Eu digo mundanas no sentido mundo, no sentido o professor fazendo sua função, o médico fazendo a sua, o professor ensinando. Eu acho que vai mais além. Eu acho que tem a ver, aqui, é um chamamento maior, no sentido de religião breque da vida.
Nós somos chamados e nós temos que cumprir nossos deveres, claro, aqui na Terra, para construir o nosso amanhã espiritual. Eu entendi assim esse capítulo. Pode ser que eu viajei na maionese, mas eu entendo assim. Não viajou, não. Oi? Não viajou na maionese, não. Eu entendi assim. Sim, sim. Me corrijam se eu estiver errada. Eu fui mais além, um pouquinho, entendeu? Do que essa coisa diária. É claro que o nosso diário constrói muita coisa, é aqui que nós estamos, é aqui que a gente chora, é aqui que a gente ama, é aqui que a gente se doa, é aqui que a gente batalha, mas é aqui que a gente comete o pecado e as nossas trilhas são aqui. E de repente nós estamos construindo algo muito melhor, algo muito maior. É um chamamento para mim, esses 3 capítulos, de realmente aquela coisa, aquela frase que eu citei. Eu acredito que a religião é um breque de vida. Eu passei isso muito para os meus filhos, porque eu acho que Deus te capacita, Deus te orienta, mas você tem um livre-arbítrio, e que está muito ligado ao pecado, ou não pecar, o construir e o desconstruir. É por aí que eu entendo esses 3 capítulos. Mas, não sei, eu entendi assim, se eu estivesse lá no meu quarto lendo, que às vezes eu acho bem dificilzinho, apesar de ter um pouco de maturidade nessa linha de estudo, que eu gosto muito de estudar, eu entenderia assim. Então eu estou passando para vocês aquilo que eu, Estelinha, entendi. É claro que nós estamos num debate, então me corrijam se eu tiver absorvido de uma forma errada, errônea. Você não errou não, Estelinha. É uma compreensão também, sim. Dessa idade do dever, né, da religiosidade, tá tudo certinho. Eu não tenho nem o que comentar, não tenho nem o que corrigir. A informação já tá completa. Então tá bom. O professor quer comentar alguma coisa? Tá aí meditando? É você, abre o microfone. Eu? Não, eu volto, eu sempre fico no tema central, né? Eu puxo pro tema central, né? Então, quando ele fala o primeiro, na realidade, assim, essa luta aqui é a luta minha interior contra, é eu e o ego. Então, a luta é eu e o ego. Então, como é que se lê? Parta? Ó parta, é isso? Isso, o R é meio do interior. Par. Tipo, isso aí, tipo a Anaíse quando ela fala, ó parta. Ah, coitado, é ruim, hein? Hã? Ó porta. É ruim, hein? Não falo mesmo, eu sou mineirinha, não sou... Mineira. Mineiro fala assim, não. Eu atingi meu objetivo, Caruna, entendeu? Eu acordei ela, viu? Eu caio assim, de propósito. Então é o seguinte, então, quando ele está falando aqui, ele está chamando atenção, né? A palavra ó, né? Ó, ele está chamando atenção, né? Felizes são os caçátrias a quem surge esta oportunidade de lutar sem que tenham buscado. Quer dizer que assim, felizes são aquelas pessoas que lutam para vencer o ego sem que tenham buscado esse ego. E vai lhe abrir as portas dos planetas celestiais, aquelas pessoas que buscam enfrentar o ego, né? E afirmando constantemente que eu não sou corpo, eu não sou esse corpo, eu não sou, eu não sou isso aqui, isso aqui é ilusão. O Dharma dele seria lutar, entendeu? Estava previsto lá, mas ele está ainda
Ainda sou eu. Então ele tá falando assim, né? Tipo assim, que nem o Didi antigamente, quando o Didi tava vivo. Eu não sei, o Didi já morreu ou não? Não me lembro mais se o Didi morreu. Quem é Didi? O Didi. É dos Morreu Trapalhões. não. Televisão? Morreu não. Eu tô O por Didi não fora. morreu. O Didi da televisão, lá da Globo. Tá, Lá da Globo. tá. Entendeu? Então, o Didi sempre dizia, ô, da poltrona, né? Ô, da poltrona. Tipo assim, o cara ficava sentado com o bundão na poltrona e não fazia nada, o dia inteiro assistindo televisão, né? Então, mais ou menos aqui, que ele chama atenção. E está dizendo assim, felizes aqueles quem surge essa oportunidade de lutar. Porque tem as pessoas que fogem da luta. Tem as pessoas que se escondem da luta. Tem pessoas que ficam sentadas o dia inteiro na frente da televisão e fogem da luta. Entendeu? Que luta é essa? É a luta de eu me conhecer e de eu estudar a ilusão que eu estou vivendo. E aí depois, emendando aqui, ó, se contudo, ó, veja bem como ele está carcando aqui, ele não está, entendeu, falando bonzinho não, ó. Se contudo não executares teus deveres religiosos e não lutares, certamente, né, vai incorrer em pecado, porque você vai estar negligenciando teus deveres e assim perderás a tua reputação de lutador. Então é o seguinte, aqui ele chama a atenção para aquelas pessoas que são felizes e irão para um planeta celestial se eles enfrentarem a luta, e aqui ele está dizendo para também lutar e ter o dever religioso. Quer dizer que assim, nós temos que lutar e executar e fazer, né, os deveres religiosos. Né? Então, assim, porque senão você vai perder, né, a reputação com isso. Isso é, perder a reputação e perder a reencarnação. Você vai ter que voltar de novo, coitadinho. Né? Então é o seguinte, bom, aí o último, as pessoas sempre falarão de tua infâmia, e para alguém respeitável a desonra é pior do que a morte. Então aqui ele quer dizer o seguinte, ó, se você lutar, se você não negligenciar na tua religião, então ninguém vai falar de você. Entendeu? Então aqui ele fecha, isso aqui é o triângulo fantástico, entendeu? Mas sempre com na cabeça de que não precisa aqui, ó, dar arma para matar o mestre, matar isso, matar aquilo. Não, essas três em si, elas se essas três frases aqui, se tu não lê o significado, ele se fecha e é autoexplicativo. Ele é fantástico, esses três. Agora, assim, voltando para a ideia da metáfora ou do processo da guerra, né? E indo para, ou utilizando, saindo da interpretação cosmológica, indo para a batalha. Certo. Então, é a vida. A guerra não é a vida para a gente trazer para os dias de hoje? Sim, isso. Sim, aí só que eu estou querendo falar assim das instruções védicas sobre como se deve ser uma luta. É porque essa tradução está diferente da minha. Aí você fala, né? Felizes são aqui kshatras, a quem aparece a oportunidade de lutar sem que tenha procurado. O que é que isso significa? De acordo com essa escritura, com os Vedas, né? As instruções para a batalha, que tem do Parashara, seria o seguinte: um kshatriya não deve recusar uma luta, ou seja, um guerreiro, quando é convidado para lutar, ele não deve recusar, tem que sempre aceitar. Mas aquele que procura a responsabilidade, se houver um karma envolvido, a responsabilidade é de quem procurou a luta. Então, a batalha deve ser evitada a qualquer custo. Mas se a batalha vai existir, eu sou convidado, eu não vou recusar a luta. Mas se houver se a batalha não for justa, a responsabilidade é quem procurou. Por isso que fala, felizes são os kshatras que têm essa oportunidade de lutar sem que tenham buscado. Aí já adiantando assim, seria, não é que a gente vai atrás de problema na nossa vida. Mas os problemas aparecem, a gente enfrenta, a gente não vai fugir do problema. Então aparece uma barreira, não vou não porque aconteceu, porque, como diz Devananda, né? Porque o Bolsonaro jogou uma medida, um decreto, eu não vou porque o governador, porque o presidente, não vou porque minha mãe, porque meu pai, porque eu sempre botando a culpa no outro, né? Sempre aquela barreira. Isso a responsabilidade sempre foi individual em qualquer religião.
Isso. Aí, Responsabilidade individual. aí não significa assim que se acontecer, se tiver algum problema, qualquer coisa que dificulte, eu vou desistir logo da primeira, não quero, não vou nem tentar. Então, na nossa vida, quando aparecerem as dificuldades, a gente tem que enfrentar. E aí, ele fala, continuando ali falando que não importa, a gente vai vendo, né, que não importa, assim, a infâmia, ou seja, de desistir de lutar no último, né, 34. A infâmia é pior do que a morte, ou seja, se você lutar, se você enfrentar as dificuldades da vida e vencer, ótimo. Agora, se você dá de covarde, de fracote, e desistir de lutar, é a infâmia, é pior do que. Então, é a sua desonra, né? É você nem tentou. Então, se você nem tentar, foi o que o Hadley falou. Então, você perdeu a oportunidade dessa reencarnação de sair desse ciclo, de tentar evoluir mais um pouco. Então, vai ter que nascer de novo. Vai ter que ir repetir tudo de novo, repetir de série, né? De achar pra Além de ter que nascer de novo, porque a gente pode, mesmo tentando, nascer de novo. Mas a gente nasce de novo num passinho na frente. Já com um processo mais um pouco de evolução. E se você desiste, você vai voltar no mesmo lugar, vai ter que repetir tudo de novo. Ave Maria. Então, É isso mesmo. Vai casar com a mesma pessoa, vai passar pelos mesmos pelo amor de problemas. Eu sinto muito te informar, entendeu? Mas se você não decorar até antes da morte esse livro aqui, você vai casar de novo com ele. Ai, ai. é o mesmo carinho. Então começa a decorar aí, ó. Falando nisso, professor, o que é que você acha dessa ideia de... É uma pergunta nada a ver com o tema, é porque você comentou nesse pedacinho, eu me lembrei. Porque tem a teoria, até dentro da filosofia, dentro, não sei dos Vedas, né, mas na comunidade Hare Krishna, existem duas teorias. Uma que você não gera karma com pessoas, e sim as energias. Quando você reencarna, não significa que a gente vai se encontrar as mesmas pessoas novamente, e sim as energias que... Tipo, se eu trair, eu acumulei o karma da traição, mas não o karma de trair aquela pessoa específica. Então, se eu reencarnar de novo, essa pessoa contra essa pessoa, e sem essa energia... Eu entendi, mas tem um fundamento... Eu entendi patavina. Explica pra ela que eu não sei como é. Não, mas é o seguinte... Mas é porque você ia falar de duas, fala das duas, depois a gente fala, ué. É porque ele já entendeu a pergunta. Mas tem duas, você falou, tem duas visões, eu também. A outra visão seria assim, eu e minha mãe. E eu provavelmente já tive alguma relação com essa entidade viva específica. Entendeu? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E vocês tiveram karmas junto e vocês fizeram tipo um pacto. Vou vir como filha. Entendeu? Porque você foi minha filha e te judiei muito. Então agora você vai vir como mãe e você vai ver que é bom pra tosse agora. Sabe? Então é mais ou menos assim, sabe? Entendeu? Então... mas na realidade, o que eles estão... Essa versão que tem de que, vamos supor, a traição é uma energia e não significa que você vai pagar com essa pessoa esse negócio, na realidade é o seguinte, porque essa pessoa, ela assume na outra uma outro personagem. Então são outros personagens. Para ser traída, se eu trair aqui, é isso? Não, é assim, ó. O raciocínio, eu vou te explicar, Estelinha. Deixa eu te explicar. A Karuna perguntou o seguinte, eu vou trair uma pessoa nessa vida aqui. Então, o meu karma é de traição, não é com aquela pessoa. Aí eu vou vir na próxima e eu vou ter que pagar para essa pessoa isso. Entendeu? Essa é uma linha de pensar, tá? Ela me perguntou. Por que você fechou essa linha? Eu não consigo te ver. Eu vou ter que pegar o carregador. Eu não consigo falar se eu não te vejo, Estelinha. Você... Peraí. Não, Estelinha, você tá me sacaneando, Estelinha. Não, eu tô ouvindo tudo. Você me cortou no meio do negócio aqui, Estelinha. Oh, meu Deus do céu. Agora eu não consigo mais falar. Agora eu vou embora também. Vou fechar também a minha negócio aqui. Então eu vou falar antes dele. Eu acho que contém essas duas coisas. Porque a ideia quando fala que vai pagar o karma com uma pessoa específica, que ficaria um ciclo eterno. Não, mas eu entendi bem certinho. Sim, mas eu acho que acontece essas duas coisas. Deixa ele falar o pensamento. Uma coisa que eu lembrei agora, que é da
até uma explicação do Evananda em relação até, acho que é uma crítica em relação ao Epicuro, que é o gênio inteligente, que ele fala que a seleção natural, né, das ações das pessoas, ela até, eu não falei traição, me lembrei, ele até cita essa questão da traição. Se você, duas pessoas, né, um casal que teve 2 filhos, mas nunca traiu a esposa. Aí teve outro que teve 2 filhos com a esposa e mais 4 lá fora. Ele tá com 6 filhos, mas ele fez 4 filhos da traição, certo? Aí vem um leão, mata um filho de um e filho do outro. Um só fica com um filho. E o outro fica com mais ainda 5 filhos. Então, aquele pessoa que fez aquele ato, ele tem mais tendência de, quando voltar, cometer o ato. Não, explicação de Evananda mais ou menos assim. Depois a gente vai sobre, depois eu tento entender sobre isso aí. Ele tá falando sobre manter a manutenção da espécie, né? Mas aí no caso também é impulso biológico para manter a espécie, explicando o motivo das traições, mas isso aí é outra... Isso aí é outro assunto, É outro assunto. Ó meu dedão. Depois que eu Deixa a Laís falar aí, porque não, você já acabou? Eu é que a telinha fechou. Né? Essa linha fechou, eu parei de falar. Mas pode falar, eu te dou. Eu acho que... Porque você vai entender o que eu vou falar. Tá. Assim, não é que os outros não vão, mas... Tira o dedo que eu não te enxergo. Mas eu não sei o que ela esconde tanto. Eu gosto da maneira que o espiritismo separa isso daí, que dá para entender. Quer ver? Ele separa assim, em expiação e... Esqueci o nome da outra palavra. Como se fosse compensação. Você vai expiar, ou seja, você vai passar pela mesma dor que você fez o outro doer, que doeu no outro, que você fez o outro sofrer. Isso é expiação, é uma parte de consertar a parada. Você vai passar por aquilo para quê? Para você sentir na pele a dor e pensar assim, isso dói, não farei mais. Olha, isso dói, não vou mais fazer. Certo? E tem a outra parte, essa parte da expiação, você vai passar com outra pessoa. Uma pessoa que ainda está nessa vibe, ainda é capaz de fazer isso. Mas tá falando da diva, né? Não personagem, uma diva diferente. Você, para aprender, você já tem que ter chegado num nível melhorzinho também. Para você aprender com a dor, você tem que ter melhorado um pouquinho. Né? Senão você vai continuar fazendo e não vai sentir a dor de ser traído, vai ser tudo igual. Vai ser chumbo trocado. Você tem que ter melhorado um pouquinho. Aí, depois, concomitantemente, ou depois, você vai... tem um outro processo que é você conviver novamente com a pessoa com quem você cometeu o erro, que no caso vocês deram exemplo da traição, e fazer diferente. De uma forma ou de outra, curar o coração dessa pessoa. Você vai ter que casar com ela e não trair ela? Pode ser, essa é uma opção. Você pode ser terapeuta dela depois que ela foi traída, você vai curar o coração dela da mesma maneira. Você pode ser a próxima namorada depois que ela foi traída, você vai curar o coração dessa pessoa. Não interessa o que vai acontecer. O que interessa é, você machucou, você vai lá e conserta. Mas eu não posso consertar aqui, sem encarnar, sem... Às vezes não dá tempo, Estelinha, claro que pode, só que às vezes não dá tempo. Não dá tempo. Ai, meu Deus do céu, mas a gente faz tanta oração, a gente procura Mas se você pensar tudo que a gente erra na vida, você acha sinceramente que dá tempo de corrigir tudo? Olha, como eu acredito muito, como eu sou cristã, né? É meio confuso para minha cabeça. Porque Jesus está aí para te perdoar 70 vezes. Sim, Jesus, meu amor, mas olha só, eu sei que o que eu vou falar é polêmico, você não precisa... vocês aqui nas minhas considerações. Porque o Espiritismo também se considera cristão. Então, assim, você não precisa acreditar em mim, mas assim, existe uma... Depois você pode pesquisar, você gosta de pesquisar? Houve uma cisão dentro do cristianismo, mas os primeiros cristãos também acreditavam em reencarnação, era um dos pilares do cristianismo, que foi quebrado por interesses, mas era também. Então, por depois interesse, não, eu sei porque foi quebrado.
Porque veio Por Jesus, interesse. ele morreu Não, na não. cruz. Não, no cristianismo. No cristianismo. Nos Mas aí primeiros veio cristãos. Jesus, Não! e na cruz Aí, tu vai entender. lavou todos os nossos pecados. Eu penso assim, mas eu te respeito, eu quero aprender. Não, com você. Estelinha, não estou falando de pensamento, não inventei isso. Estou falando, você gosta de pesquisar? Você pesquisa. Adoro. Houve o Concílio de Nicéia, onde foi retirado das bases do cristianismo a reencarnação. Até lá se acreditava em reencarnação. Os primeiros cristãos acreditavam, lidavam com a ideia de reencarnação numa boa. Mas houve uma rainha que ela não gostou de ouvirem falar que ela poderia voltar escrava e ela mandou tirar. Ela mandou tirar e o rei achou por bem e obedeceu e juntou o Papa, juntou o rei, não sei o que lá, tiraram a reencarnação da Bíblia, de tudo que... Mas havia. Pode pesquisar, não precisa acreditar em mim, não. Não, eu acho super Naíse, é o interessante, seguinte, deixa eu ajudar a Naíse aí, só para responder uma coisa e depois eu voltar para a Caruna, que é muito importante que a Caruna perguntou. É assim, primeiro é o seguinte, Estelinha, os antigos cristãos, e isso você pode pesquisar à vontade, eles eram reencarnacionistas. Inclusive os apóstolos, a escolha dos apóstolos, eles eram todos videntes também, e faziam curas também. Mas só que é o seguinte, quando surgiu o papado, e quando Constantino, o rei Constantino, acho que 200 depois de Cristo, o Constantino fez um acordo com os cristãos. Ele era muito estrategista e ele queria dominar o mundo e ele viu que o cristianismo, mesmo vivendo nas catacumbas, eram muito fortes e muito organizados e articulados. E que ele não conquistaria o mundo se ele não tivesse uma religião para acompanhar as conquistas dele. Aí o Constantino, ele inventou uma história que sonhou com uma cruz. E daí que o símbolo da igreja virou uma cruz. Aí ele sonhou com uma cruz salvando Roma, expandindo Roma, etc. e tal. E aí o que aconteceu é o seguinte, chamou os cristãos e disse o seguinte, se vocês mudarem a Bíblia, se vocês adaptarem o que está escrito nos meus conhecimentos, eu vou proteger para vocês e vai se tornar a maior religião do mundo. Eu vou dar para vocês a cidade, vou dar para vocês igrejas e assim por diante. Então, a partir dali. Mas isso tem livro de história, tem inclusive um seriado um seriado assim de mais de 40 capítulos da History, que dá para baixar e você assistir, que conta com todos os livros, com os pesquisadores, historiadores que falam disso e demonstram e provam, né, de escritos bíblicos que antes era reencarnação e eles tiraram a palavra da reencarnação, que era o Constantino que não acreditava na reencarnação, ele pediu isso. E ali que dali para frente a Igreja Católica se tornou uno com o Estado. Existem estados laicos e estados cristãos. Então, dali para frente, Constantino pregou de que, por isso que o Brasil, o governo, um tempo era comandado pela igreja, assim por diante. Então, assim, por exemplo, o estado laico e o estado não laico, né? Então, isso aí tudo é provado. Então, o que a Anaíse falou é correto, é isso mesmo, foi tirado. E na realidade essa negociação, essa mudança e a criação do Vaticano e o apoio ao papado foi Constantino que fez e deu dinheiro para eles, tirou eles da catacumba e se tornou a maior religião do mundo aí ocidental. Isso é uma coisa, tá? Mas é lógico que os padres e igrejas e as pessoas que não se aprofundam, que ficam só na missa e nos estudos mais superficiais,
não entra nisso porque ninguém tem interesse de divulgar isso. Mas existem inúmeros livros e teses de doutorado em cima dessas questões todas aí que dá para buscar e você ler. Mas voltando lá ao negócio da reencarnação, na realidade, assim, ó, eu explico com os conhecimentos, assim, uma mistura de espiritismo com o védico. Que, na realidade, talvez seja mais fácil explicar para vocês que quando antes de nós morrermos, tudo que a gente fez fica gravado nos registros acásicos, lá no corpo mental inferior. Se vocês estudarem o corpo etérico, astral, aí o mental inferior. E ali fica gravado todas as emoções, todas as ações, todos os pensamentos, a tua vida inteira fica ali arquivado. Aí quando você morre, o mental superior, ele faz um download, Então fica dentro de um HD, como se fosse um computador, fica gravado ali. Muito bem, aí você reencarna de novo, ou você volta para uma nova simulação. Na hora que a cápsula desce para entrar num corpo físico lá no bulbo raquidiano, quando essa gotinha do oceano desce, ela vai pegar esses aplicativos que estão nesse HD, vai ser instalado nele. E aí, só que daí ele está num degrau acima de evolução. Quando ele vai ver esse HD, ele vai ver assim, meu Deus do céu, aqui eu tenho energia de ouro, aqui eu fiz isso, eu fiz aquilo, assim por diante. Ele vai ter que resgatar isso, mas não necessariamente com os mesmos personagens, porque são outro personagem, ele já é um outro personagem. Entendeu? É como se a Fernanda Montenegro lá, a Fernanda Montenegro está numa novela aqui, entendeu? E vai para uma outra novela, é um outro personagem. Só que ela carrega a energia da traição. Ela tem que exercitar, assim, só para terminar o raciocínio, ela tem que exercitar aquela energia de traição. Muitas vezes ela está exercitando isso e vai sentir isso com uma terceira pessoa, que não foi nem do relacionamento dela. Ela veio, ela traiu lá, então ela tem um monte de coisa que tem que ser equilibrada em termos de energia. Aí ela vem, esse homem que traiu vem, aí tem uma bonitona, gostosona lá, né, coisa tá lá, uma modelo, caso aquela modelo enche o cara de chifre. Mas vira um galheiro a cabeça dele, entendeu? Por quê? Porque ele tá passando, entendeu, o que ele fez para outra pessoa. Não necessariamente aquela pessoa que ele viveu, que ele vai vir e reencarna junto com ela. Então, entendeu? Pode falar. Por isso que eu acho que a explicação do Espiritismo, ela dá umas palavras que separam e acaba ajudando a entender. O que você acabou de explicar, para mim, é o que eu chamei de... Eu esqueci a palavra que o Espiritismo usa. Expiação. Não. Para mim, sim, expiação. Você vai expiar. O que é? Você vai passar pela dor que você fez, o outro sentir, não necessariamente com a mesma pessoa, até porque ia virar um ciclo vicioso, infinito, não ia acabar nunca. Aí sim, é outro personagem e outra diva. Só que existe a outra etapa, que é você sim e se encontrar com a diva que você feriu e curar o coração dela de alguma forma. Porque sim, mas só que daí, normalmente, a outra etapa. Só que aí, normalmente, quando é muito grave, é significativo a lição, aí vem como filha, vem como irmã, vem como pai. De alguma maneira você tem que curar. Avô, mas tem que curar. Assim, porque no caso aí, do exemplo que a gente deu, a prova é não trair, né? A pessoa vai ser exposta a situações em que ela vai ter a tentação de trair. Ela ainda tem esse trabalho ainda, não pode trair, vai passar pela situação de ser traído
E ainda por cima ainda tem que curar o coração da pessoa que a magoou. Por exemplo, eles dão um exemplo muito bom também, que é quando você mata uma pessoa. Significa que você tem que ser morto por alguém? Não, porque ninguém pode nascer com o karma de matar outra pessoa. É mais ou menos assim, só para explicar na prática, só para explicar na prática, porque tem coisas assim que você, aí também respondendo com a Estelinha, mas eu não consigo pagar tudo aqui, é mais ou menos o seguinte, ó, pra você ter uma ideia, eu tinha um primo meu que, por exemplo, assim, o meu avô casou, quando veio da Alemanha, meu avô veio da Alemanha, meu avô veio solteiro, e casou com uma alemã, viúva, que já tinha filhos, né, e o marido dela morreu aqui no Brasil. Então, eles os dois vieram, né, e casaram de novo aqui. Aí o que acontece é o seguinte, desse casamento dos primeiros filhos dela, teve um cara que era muito ambicioso. E o pai não conseguia criar ele lá e assim por diante, e aí o meu pai pegou ele e disse assim, ó, não, deixa que eu vou educar ele. E esse cara, esse que eu chamo de primo, ele deu um golpe no meu pai, em termos de negócios, que meu pai perdeu tudo. Tipo assim, eu era pequeno, nós quase fomos morar na favela. A gente era em sítio, ele tomou o sítio, tomou tudo, ele fez um golpe com meu pai lá, né? Meu pai muito religioso, montou muitas igrejas, assim por diante, ele era luterano, adorava o Lutero. E ele, na humildade do meu pai continuou aquele trampo, né? Criando a gente, trabalhando muito e se dedicando para a igreja. E ele não admitia que ninguém falasse mal desse primo. Ninguém admitia. Muito bem. Só que o que aconteceu é o seguinte, aí o dinheiro que esse meu primo pegou e roubou da família, ele abriu uma outra empresa com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, né, essa outra pessoa fez a mesma coisa com ele, deu um golpe no meu primo. Aí o meu primo recebeu um golpe, só que um golpe muito maior. Que ele perdeu a noção da coisa, ele falou, meu Deus do céu, que golpe é esse? Ele não aguentou o tranco, ele falou assim, meu Deus do céu, eu vou voltar de novo a ser peão, eu não quero, não sei o que lá, ele foi lá e se enforcou e morreu. Se suicidou. Então, assim, só para ter uma ideia, assim, é mais ou menos assim. Ele gerou um karma muito grande com meu pai, com minha mãe. Nós também fomos atingidos, né? Mas a gente era pequeno, né? A gente só via o meu pai chorando, via minha mãe chorando. Depois minha mãe contava as coisas para nós quando a gente era maior, entendeu? Porque o meu pai não queria que nem minha mãe e nem nós soubéssemos direito da história, para que nós não tivéssemos raiva desse primo. Olha só a pureza do meu pai. Ele não admitia, ele falava, não, ele está fazendo as coisas, mas ele não sabe o que está fazendo, entendeu? Deixa ele, não vamos ficar nós aqui estudando a Bíblia. Então, mais ou menos isso acontece em reencarnações, não suporto, tu vai gerando um karma, quando você vai resgatar esse karma, não necessariamente tu vai resgatar com a mesma pessoa. Entendeu? Então existe isso. Agora, tem também o de você resgatar com a mesma pessoa. Tem sim. Entendeu? E aí, necessariamente não vem como marido de novo, vem numa posição de que você resgata exatamente aquela energia que você gerou para ela. Entendeu? Eu vejo dessa maneira mesmo, Rado. Quando eu fiz aquela colocação lá primeiro, é a questão da energia. É como se você carregasse aquela ação que você fez, né, enquanto condicionado, né? Agora, assim, nessa questão, assim, você existe assim aquele núcleo que sempre está junto? Não importa. É o seguinte, sim, existe o karma, porque na realidade outra coisa que eles não, assim, pouca gente fala, mesmo dentro do espiritismo, o karma não sai da família enquanto não for pago. Então, muitas vezes, o neto, que não tem nada a ver com a coisa, tem que vir, tem que pagar aquilo, tem que resgatar. Ele, na realidade, lá, quando ele está na casa do pai, ele fala pro pai, assim, olha, o negócio é o seguinte, ó, minha família lá fez um monte de coisa errada. Eu vou voltar, eu vou resgatar aquilo da família. Por isso as repetições, né? E por isso as repetições. Entendeu? Então, muitas vezes, ele se sacrifica, né? Ele sacrifica. Que nem Buda se sacrificou para a humanidade, né? O Buda falou, ó, eu não vou voltar
porque o Buda cumpriu com tudo, e aí as entidades falaram para ele assim, bom, agora você pode, vamos trabalhar aqui agora nesse mundo aqui. Ele falou, não, eu não quero. Agora, professor, eu tenho uma dúvida. Eu quero continuar, enquanto não tiver um homem para ser salvo, eu ainda vou permanecer e vou voltar. Professor, eu tenho uma dúvida. Quem vai nos julgar? Não existe julgamento. É isso que é o grande problema da Igreja Católica, porque assim, eu vim do evangélico, entendeu? Que são cristãos e são convictos e são fanáticos, entendeu? Porque na realidade é o seguinte, você que constrói o teu holograma, você constrói o teu corpo, você constrói a tua vida, você constrói o teu destino, o teu caminho, o teu andar. Só que quando você volta para casa do Pai, você vê a cagada que você fez aqui. E você põe a mão na cabeça, meu Deus, me perdoe, meu Pai. Quanto erro eu fiz. É você mesmo que se arrepende. Não, eu vou voltar e vou arrumar essa situação. Entendeu? Não tem, porque assim, existe aquela ideia do julgamento. Não, é a elevação da consciência. Você fica com a consciência tão elevada que você fica com tanto remorso, e você pede para voltar. Você pede para voltar, você vem, aí você vem... Você se sente devedor. Exatamente. Agora eu pergunto uma coisa para o senhor, professor. O senhor acha, por exemplo, que o seu pai, quando ele foi roubado, ele roubou um dia? É mais ou menos por aí? Na outra reencarnação, provavelmente, ele deve ter tido com esse meio-irmão dele, né? Eu chamo de primo, nós chamamos de primo, mas é meio-irmão do meu pai. Sim, ele deve ter tido algum rosco na outra vida com ele. Por isso que eu, na sabedoria do meu pai, como ele era um leitor assíduo da Bíblia, ele, só para vocês terem uma ideia, assim, ele lia a Bíblia todos os dias e que quando terminava o ano, ele terminava a Bíblia. A outro ano ele começava de novo. Entendeu? Ele leu ali a Bíblia mais de 50 vezes. Ele começou a fazer isso, ele tinha acho que 14 ou 15 anos de idade. E isso te afastou dela? Eu não entendi. Esse posicionamento do seu pai te afastou da Bíblia? Não, mas eu nunca me afastei da Bíblia. Eu li a Bíblia 2 vezes, eu li a Bíblia cabo a rabo. Não, é que é o seguinte, por que eu não sou evangélico, por que eu gosto da Bíblia, todas as minhas palestras, eu faço a referência, eu estudo, eu faço o referencial teórico na Bíblia, assim por diante. Não, eu só o seguinte, só que são degraus, entendeu? São degraus de conhecimento. Você vai ampliando a consciência, vai ampliando, e você vai incluindo novos conhecimentos, novas etapas, entendeu? Então porque existem, você tem sede de querer entender o caminho, entendeu? A minha alma tem essa sede de compreender, e a sede também de, como é que eu digo assim, de expandir esses conhecimentos, entendeu? Porque é o seguinte, que a Bíblia, ela passou por um período muito negro da Idade Média, e ela foi massacrada muito, entendeu? Interpretada por cultura e seu gosto de cada um. Cada rei, cada conde, entendeu? Era interesse para o homem, era interesse contra a mulher, era isso, era aquilo, entendeu? Então, passou por muitas coisas, e a essência esotérica, ela foi perdida. Por isso que eu gostaria muito, mas muito, se eu fosse para te pedir de joelho um favor, se você lesse os livros Harpas Eternas. Leia esse livro, que ele faz assim, ó, na visão da gente, entendeu? Ele torna a gente, inclusive, a gente relê a Bíblia com nova visão. Isso é lindo, isso é fantástico. Tá? Você se torna uma pessoa mais versátil em termos de Bíblia, assim, sabe? Mas eu vou te contar, se existe um livro que eu estudei, foi a Bíblia. E eu estudei o Torá. Qual é o Torá, sabe?
Sabe se tem alguma editora Sabe se tem específica? alguma editora específica onde a gente pode encontrar? Eu não entendi. Qual editora? Qual editora dessa Harpas Eterna? Harpas Eternas, eu não sei de cor agora, porque senão também você está pegando pesado comigo, né? Entendeu? Acho que você me passa É, não, digita ali Harpas Eternas, entendeu? Eu botei aqui, São vou dar uma três, olhada. são três livros, entendeu? Eu queria só fazer um complemento da minha pergunta, eu sei que vai interromper. Tá. Tá. Assim, é porque uma vez eu vi um desses místicos, que eu não sei qual é a linha, tá? Eu tava assistindo um vídeo no YouTube e acaba que vai aparecendo aqueles... Vai passando, está ocupado, acaba passando o vídeo. Aí ele falando, né? Que existem... Aí ele acredita na ideia da mônada. Aí ele falou que quando há a divisão da mônada, há uma divisão, assim, sai um pedaço. Aí desse pedaço se divide em outros pedaços. E que esses pedacinhos que vão se dividindo estão sempre juntos. Que seriam as chamas gêmeas ou almas gêmeas, não sei. Chamas gêmeas e almas gêmeas. Eu quando comecei na segunda-feira, a primeira segunda-feira, eu entrei nisso. É pena que você não consegue assistir. Mas eu entrei na mônada, eu entrei no Logos, as divisões, assim por diante. Eu explico isso. Na realidade, é o seguinte, o que a pessoa fala de almas gêmeas, ali naquelas divisões, eu tenho uma palestra sobre isso, depois a gente pode ver isso aí para a gente explicar. Na realidade, o que as pessoas explicam de almas gêmeas é totalmente errado o que eles explicam. Alma gêmea não é marido, namorado, é um amigo, é um irmão, né? É um colega de trabalho, entendeu? Ele pode ser uma alma gêmea, entendeu? O que é no conceito que é o teu par eterno é o fogo gêmeo. O fogo gêmeo é tipo assim, vocês vão ficar juntos na eternidade, só que é o seguinte, você tem lá um caminho e nesse caminho você gerou karma, entendeu? E não dá coincidência, vocês às vezes nem se encontram numa vida, encontram numa outra, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Triste, não? Até que é muito triste. Rapaz, eu bebi muito pensando nesse caminho, assim, sabe? Entendeu? Mas eu bebo todas pensando nisso, sabe? Mas eu fico triste, quando fico triste eu bebo. Por que você tá rindo tanto, Caruna? Porque ele é muito irônico. Entendeu? Tô achando uma tristeza sem fim. Tenho tantas almas gêmeas na minha vida, graças a Deus. Mas assim, então a alma gêmea é uma coisa, não é o fogo gêmeo. Né? Aí eu vou explicar para vocês, lá quando vem do Logos solar, quando vem as mônadas, entendeu? Quando vem, né, Antupadaca, etc e tal, vem todas as divisões, assim por diante, até chegar, entendeu, nas subdivisões. Então lá embaixo, quando está no gráfico embaixo, quando a gente começa a fazer as divisões, entendeu? Então, vamos supor o seguinte, vamos dizer o seguinte, a alma, a gotinha da água do mar, ela se divide em dois, e aí segue um caminho, e um dia esse caminho, eles vão se tornar eternamente unidos, entendeu? Só que o fogo gêmeo lá, ele tem diversas gotinhas, as gotinhas que saem no mesmo tempo, entendeu? Essas são almas gêmeas, que pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser um primo, pode ser um grande admirador teu. Mas a gotinha que se divide, que é a gotinha de fogo, essa gotinha que se divide, esse é o fogo gêmeo. Esse é o teu par. Eles saem para caminhadas de evolução para um dia se encontrar eternamente. E como é que eu vou achar essas almas gêmeas aí? Você tem que decorar o Gita. Daí você vai achar. Bom. Eu vou conseguir decorar esse Gita. Eita, livro difícil. Ela já tá com o Gita na mão aí. Ela já comprou. Olha, eu tenho que ler às vezes 3 vezes o mesmo capítulo. E falar, Senhor, mas isso é tranquilo. Por exemplo, Madame Blavatsky, para eu entender Madame Blavatsky, eu li 8 vezes, 40 livros dela. E hoje o senhor... A leitura mais difícil que eu encontrei na minha vida foi da Madame Blavatsky. Tu já leu A Voz do Silêncio? Já. Diversas vezes. É muito lindo. Inúmeras vezes. Rapaz, eu tava... Eu dava até palestra sobre isso. É muito difícil de compreender aquilo ali, é muito
É porque, na verdade, é o seguinte, eu vou te explicar, mas eu saquei o lance dela. Hoje ela não me pega mais, né? Porque ela é um pega-trouxa aquilo lá. Porque assim, ó... Pega-trouxa? Porque, na realidade, ela é uma vidente de mais alto grau. É uma vidente extremamente inteligente. Eu acredito que, em termos de ser humano comum, com vidência, eu acredito que ela tenha sido a vidente da vidente. É uma mulher, ela teve uma vidência, ela foi obrigada a casar com um velho, ela tinha acho que 17, 18 anos, na Rússia, não falava inglês, e aí ela estava indo para o casamento, estava vestido o casamento, carruagem lá levando ele, toda a família estava na igreja já, e ela indo, porque noiva sempre tem que chegar atrasado, não sei porquê, mas sempre chega, entendeu? E aí estava indo lá e todo mundo lá. Aí, metade do caminho, ela bateu, aí o cocheiro lá parou, a carruagem lá, e chegou, ele falou, o que foi? Me leva para o porto. Ela chegou vestida de noiva, sem dinheiro, sem documento, subiu no navio, falou com o capitão, falou, ó, eu preciso sair desse país agora, você me ajuda? E aí o capitão ficou, né, assim, repleto, assim, falou, não, eu te ajudo, então... vamos te acomodar aí. E o navio zarpou. Quando o navio afastou 6 quilômetros no mar, surgiu a guerra lá da Rússia, a guerra civil da Rússia. E aí, isso foi 1800 e pouco, isso aí, daí, bombardearam a igreja e todos os parentes dela morreram. Noivo, todo mundo morreu na igreja. Foi bombardeado, o centro lá da cidade dela. E aí ela foi parar nos Estados Unidos, aprendeu num navio, uma senhora deu roupa para ela, todo mundo ajudou, viu a situação dela. E aí eles, do navio dava para ver as bombas explodindo, assim por diante. Aí todo mundo entendeu por que ela fugiu. Todo mundo achou que ela sabia, mas na verdade ela não sabia nem o que era essa guerra. Ela simplesmente teve a visão de que ela tinha que vazar. E ela obedeceu, vazou e salvou. Acabou nos Estados Unidos ela conheceu um Major Powell, que era um major viúvo e muito rico, e uma amiga, essa amiga que deu roupa para ela no navio, era irmã desse major. E o major conversando com ela, ensinando inglês, e ela ensinando espiritualidade para ela. Aí ela escreveu um livro, aí o major estimulou ela a fazer palestras, e ela fazia palestras de Vedas sem nunca ter estudado e lido Vedas, só pela vidência. Aí o que aconteceu é o seguinte, ela escreveu Isis Sem Véu, um livro. Esse Isis Sem Véu explodiu lá, começou a vender que nem água nos Estados Unidos. E se tornou ela muito famosa. E esse livro chegou na Índia. E aí o Robanov é um rishi indiano, que era muito famoso lá na região, na cidade. Ele mandou uma carta para Madame Blavatsky dizendo assim, Madame Blavatsky, eu li esse teu livro, e o que você escreveu aqui, você deve ter uma criação védica muito profunda para você escrever. Aí ele falou assim, não, mas eu nunca estudei védico, isso aqui é tudo evidência que eu escrevi. Aí ele chegou e aí ela foi para a Índia a convite desse rishi. Aí chegou na Índia, eles fundaram a teosofia, e a teosofia ela começou a traduzir os ensinamentos védicos para o inglês. Ela começou a traduzir. Só que a forma de escrever, quando você é alfabetizado em alemão, que nem eu, tu não tira nunca mais o cacoete. Quando você é alfabetizado italiano, você nunca tira aquela forma de pensar italiana da pessoa. Entendeu? Então ela escreve, explica as coisas de uma maneira russa. E o russo, você sabe que é muito complicado. Então, assim, o que eu fiz aí para entender Madame Blavatsky? Eu tipo assim, então eu vou estudar a doutrina secreta dela, que é a base da teosofia. Depois a gente fala sobre isso. Então eu vou estudar a doutrina secreta. Então não adianta você ir direto numa doutrina secreta. Você tem que pegar todos os livros que explicam a doutrina secreta, o livro número 1. Então eu tive que ler 5, 6, 7, 8 livros
que explica o primeiro livro. E aí que eu fui ler o livro dela. Aí foi fácil. Porque o que eu fiz antes? Eu caí em cima da doutrina secreta. Quase morri louco. Eu lia uma página e falava assim, não entendi nada. Lia duas, eu falei, tô ficando burro. Tô retardado. Entendeu? É tão difícil que ela é. Aí, quando eu comecei a estudar Anne Besant, comecei a estudar Major Paus, livro dele, tudo, comecei a ler Taimni, comecei a ler, né, um monte de outros autores, né, comecei a ler um monte de outros autores, e aí que acabei entendendo ela. Foi o primeiro contato meu com Vedas. Isso estou te explicando coisas de 86. 1986 que eu entrei na teosofia. A Mina Blavatsky, né, eu fui ler assim, eu não conseguia avançar muito, porque é uma filosofia, a gente entende, é notório que é Vedas ali, é super notório. Tudo Vedas, tudo Vedas. Tudo Vedas. Eu fui pesquisar e me disseram, na pesquisa eu não sei também o que é verdade, que ela passou um tempo com os monges tibetanos, que ela gravou os versos, que ela não podia levar nada, que ela só fez gravar os versos. Sim, ela ficou só para você ter, não, ela ficou 12 anos com os gurus, os mais avançados estudiosos, tudo em sânscrito ainda. Então, veja bem, ela lia sânscrito. Ela lia sânscrito. Ela lia sânscrito fluentemente, como se alguém tivesse nascido lá. E é outra coisa que falaram para mim, né, e está escrito isso em artigos, né, porque quando tu entra na teosofia, você faz um juramento que você não pode, né, porque lá dentro tem câmaras secretas, né, você tem ensaios místicos, você ensaia vidência, viagem astral, tudo técnicas desses gurus que ensinaram isso para ela. E aí, gente lá tem lições que a gente estuda, né, nas câmaras secretas da teosofia, mas são muito avançados. Para tu chegar nas câmaras, você tem que ter no mínimo 10, 12 anos para chegar na primeira câmara secreta, entendeu? Dos estudos secretos, né? Aí para você aprender, aí você desenvolve evidência, desenvolve viagem astral, você faz curas, você domina a matéria. Né? Então, e ela viveu muitos anos. E todos os conhecimentos ela só traduziu, e aí ela fazia os juramentos com esses gurus. Professor, aqui, né? E o que são viagens secretas? Hã? O que são viagens secretas? Não é viagens secretas, é graus secretos. Tá. Câmaras secretas, são graus. Câmaras. E onde elas estão? Não, é o seguinte, você faz um juramento. Vamos supor, você entra na teosofia, na Rosa Cruz, você faz um juramento de que você não vai divulgar esses conhecimentos para ninguém. Porque você vai gerar um karma muito grande, porque as pessoas podem pegar esse conhecimento e gerar karmas para as pessoas com esses conhecimentos. Tem conhecimentos de... Tudo gera karma aqui? Tudo gera karma. Por exemplo, eu tenho condições com um olhar, fazer uma diksha com meus olhos em você e te curar, só olhando. Como Jesus. Eu quero. Pois é, que nem Jesus, o primeiro milagre dele, você vai ver no Harpas Eternas, que ele fez quando ele era bebê no colo da mãe dele. Ele estava numa mesquita, e tinha uma adolescente doente na frente, ela foi lá e curou. Jesus curou. O senhor tem esse poder? Não digo, eu estou explicando de Jesus agora. Mas eu digo assim, falando de você, do senhor. Eu digo assim, com a diksha nos olhos, a gente tem, não é poder, é técnica. Você pode fazer isso também. É técnica. E essa Jesus deu para os apóstolos e para todos nós. Isso. Basta querer. E basta querer. Aí só que é o seguinte, assim como eu posso te curar, se eu tenho uma cabeça não preparada, não educada, eu posso tomar dinheiro. Eu posso, com um olhar, te hipnotizar. E eu posso dizer para você assim, me transfere na minha conta tantos milhões. E você vai transferir. Não tem gente aí que, em pleno 2021, que compra loteria na rodoviária sorteada? E cai nesse golpe de loteria sorteada? Vocês não vê toda hora no rádio, nas notícias, que a pessoa foi lá, fez um boletim de ocorrência, porque... Então, são pessoas que usam esses poderes de hipnotizar,
e dão golpes. Então, assim, então por isso que essas câmaras secretas, esses estudos secretos, você tem que ter um longo preparo do caráter e da moral. Senão eles não passam esses ensinamentos. Não passam. Isso na eubiose é assim, na teosofia é assim, né? Entendeu? Na Rosa Cruz é assim. São conhecimentos desse jeito. Então, assim, Madame Blavatsky, são inúmeras curas que você pode fazer com respiração, e você pode fazer inúmeros benefícios para as pessoas, dominar formas de pensamento no éter. Entendeu? Esse cara, por exemplo, que está sendo julgado, que matou, que estrupou, acho que ele até aí da sua terra, ele deve ter tido, ele tem também, o senhor acha um pouco disso? Só que ele canalizou. Eu não sei que caso que você está falando. Quem é que você está falando? É o João de Deus? Ah, não, João de Deus é de Goiás. É de Goiás. Goiás. Ele Você acha que ele ou Minas, a Anaís deve saber de onde que ele é. Acho que é Goiás. Não, é Goiás. É Goiás. É perto daquela cidade que todo mundo gosta de ir lá, que tem cristais, tem não sei o que lá. Tem um monte de templos lá. É naquela cidade lá. Esqueci o nome. Cristalina? Não, acho que é. Acho que é Cristalina, né? Acho que não, o João de Deus é o seguinte, é a mesma coisa. Ele é um médium, foi um grande médium. Esse homem curou Deus e o mundo. Foi um médium fantástico. Só que o que aconteceu é o seguinte, num dado momento, o ego dele traiu ele. E aí entrou na aura, dominou ele, e aí ele não conseguiu mais segurar a onda do sexo. E aí ele atacava as mulheres, as meninas, as adolescentes, e assim por diante. Então, e fora a questão de malversação do dinheiro da casa espírita, ele comprou fazenda, e assim por diante. Então aí ele parou onde que parou. Ele está na cadeia, por quê? Porque ele mesmo gerou karma, né? Foi dado a ele um poder e ele não soube aproveitar. Anjo caído. Anjo caído. Assim, em relação pode perguntar mais sobre Blavatsky, eu manjo muito dela, eu adoro ela. Não, só falando em relação a essas pessoas sobre aprendizado de karma, que tudo gera karma, agora sim, a gente aprende muito com exemplo, tanto exemplos bons como ruins. Então, muitas vezes, o karma nosso pode ser, não é purificado, né? A gente compreende aquele nosso karma em observar o outro. Exatamente. E se cura? Veja bem, aí que está o seguinte, ó, aí, por que eu gosto do taoísmo? Eu faço parte de um grupo, desde 2000, eu estudo o taoísmo de Lao Tse. Aqui em Campo Grande tem um grupo, um templo muito bonito dos taoístas. É do Cao Shou? Lao Tse. Eu fui para um que era... Não, pode continuar. Não, taoísmo, não. Era do caminho do meio? Tá. O caminho Aí tinha um que ficava, eu tinha que prestar, na primeira vez que eu fui lá no templo, nesse templo eu fiquei um pouquinho, eu fui lá e mandaram prestar não sei quantas mil reverências, falando esse aqui é a Bíblia a Bíblia nossa, que nós estudamos, né? Que me devem tudo, lá que serve. Agora deve ser outra linha. Só que daí o autor é esse aqui, ó. O autor é esse aqui. Sim. Tô vendo. Tá? Então, assim, Mas o que tu ia falar do taoísmo? Não, que teve um que eu fui no templo aqui em Salvador, que mandaram... Da primeira vez que a gente foi, falou, vocês tem uma iniciação que deve ser feita. Aí como é? Aí você faz a iniciação e deram um mantra pra gente, que só poderia falar esse mantra quando estivesse dentro do templo olhando pra luz. Eu nunca esqueci esse mantra. Como eu nunca voltei pra lá, eu nunca pude repetir esse mantra, né? E mandaram a gente prestar 16 mil reverências, não sei, que era o Koshô. O Koshô, Eu sei que eu só gravei só essa vez, eu não quis voltar lá porque eu fiquei cansada das reverências. Não, na realidade é o seguinte, é mais ou menos essa reverência que você faz, é mais ou menos 108, né, 108 vezes 16, por exemplo. É o mesmo cansaço.
É mesmo cansaço. 108 vezes 16, ou você fazer 1000 e poucas reverência, é a mesma coisa, o mesmo princípio, né? A devoção, e você vai criando uma auto-hipnose, né, e coisa e tal, até que você dá o passo E aí superior. você falou que cada reverência é um passo que é o caminho do divino, da liberação. É isso aí, entendeu? Mas eu entrei no Lao Tse, não sei Eu vou porquê. me despedir. Eu não sei nem como é que entrou nesse assunto do Eu preciso dar comida pro meu marido. Por que eu entrei no taoísmo? Só para não se terminar, nós ir embora. Foi porque Eu não sei você por que- Também não Falando lembro. da mediunidade, das pessoas, da mulher russa, da a mulher escritora, russa, Helena Blavatsky. da sensibilidade dela, que ela... Não, mas eu entrei em alguma coisa que eu queria falar do taoísmo. Falando que você gostava muito da Helena da Não, mas agora, no finalzinho, eu ia falar alguma coisa Foi mal, importante. desculpa ter interrompido. Não tem problema não. Não tem, mas talvez não era importante para vocês nesse momento Não era o o momento. que eu ia falar. Não é- acho que esqueci completamente também. Acho que não era o Eu momento. esqueci completamente, mas enfim, Tá muito ruim. A internet falou que a internet dá muito ruim. eu não Não, entendi. minha memória recente tá muito ruim, eu A esqueço memória- muito rápido. Ah, tá. Não, então assim, só para então, já que nós entramos no taoísmo, né? O taoísmo é uma filosofia fantástica, né? E, por exemplo, um poema do Lao Tse, você estuda ele 10 anos para entender. Ave Maria. Porque assim tem tanto uma palavra é uma palestra, o que ele quis dizer. Entendeu? Mas é fantástico, são conhecimentos fantásticos, assim, nossa, é muito, muito bom. E a mãe É disse muito que bom estava falando. estudar. E a mãe disse que estava falando dos passos da purificação. Como avançar espiritualmente, né? É muito bom, é muito bom. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, é uma pena que o dia só tem 24 horas. É uma pena. É uma pena, porque assim, a gente tem. Eu vejo que eu vou bater as botas e não vou conseguir estudar tudo que eu quero. Um bocado Sabe? de livro que o senhor indicou. Conrado, por isso que tem que voltar, né? Por isso que tem que Tem que, voltar. porque Agora- assim, olha, eu tenho uma sensação dentro de mim que eu vou bater as botas sem conseguir estudar tudo que eu quero, sabe? Agora, Porque sabe como é que as coisas. Eu Sabe, também. Então, seria pegar para poder passar esse seu conhecimento. Né? Já ele chegou tá a ter passando, né? avanço, Ele tá passando. Agora, eu estou passando. sabe como foi que a voz dos silêncios caiu assim? O algoritmo do universo, da internet, que vai jogando. Enfim, as coisas aparecem porque tem que aparecer. Não, é porque... Eu acho que assim, acho que chegou assim, ó. Você chegou até aqui, pronto, já passou nessa prova daqui. Toma isso daqui pra você, joga essa bomba. Rada falou sobre isso hoje. Hoje eu tava fazendo Ele até a falou prova. exatamente isso. Ele disse que o pensamento atrai. E isso é um fato verídico. Entendeu? Não tem como, não tem como. É algoritmo, o universo é tudo algoritmo. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Esqueci. Do julgamento. Do julgamento que a Estalinha perguntou do julgamento. É algo que já é automático, não precisa de alguém para julgar, né? Como você falou. Você falou do arrependimento e tal, e também tem a questão de que tudo funciona no algoritmo, no automático. Vai indo, Automático. Oi, Estelinha, Automático. mas É o a problema, Oi, meu amor. É o problema que vai lá e bum. No meu ponto de vista, a partir do momento que você reconhece, que você se autoconhece e vê onde você errou, entendeu? Há tempo ainda de consertar. É daí ainda diz, será que vai dar tempo? No meu ponto de vista, há tempo, entendeu? Eu também. Ah, tu falou tu lembrou do taísmo quando eu disse que a gente aprendia vendo as questões dos outros. Ah, isso! Ah, guria maravilhosa! Pô, cara, hein? Eu queria ter tua memória, hein? Porque eu fiquei aqui, ó, ficou fazendo download aqui, ó. Eu tava falando coisas pra tentar me lembrar, eu lembrei. Não, na realidade é o seguinte, o que o taoísmo fala, o que ele diz, o Lao Tse, num poema dele, de que, vamos supor, quando você chegar num nível de consciência, de que você não precisa mais sofrer para evoluir, que você aprende olhando e estudando os homens santos, diz ele. Se você observa, por exemplo assim, você observar São Francisco de Assis e imitar ele, você não gera karma.
É só Dharma. Entendeu? Então, se tu chegar numa consciência, entendeu? E seguir a Teresa de Calcutá, por exemplo, fazer tudo que ela fez. Entendeu? Então, isso você consegue evoluir observando o outro, diz Lao Tse. E você consegue evoluir observando o outro. Entendeu? Aí, assim, tipo, virar um macaquinho do São Francisco de Assis, né? Você estuda ele, lê ele e faz tudo que ele fez. Você evolui. Né? Então o Lao Tse fala isso, que você, na hora que você chegar numa consciência, numa humildade de você, né, aprender pela observação, né, aí você já dominou o ego, você está num outro patamar já. Porque o ego, ele não quer, ele sempre quer ser o melhor, né? Sempre quer aprender. O ego quer continuar vivo, né? Entendeu? Então é isso que o Lao Tse fala, sabe? Eu queria entrar nisso e não sei o que deu. Aí você entrou a explicar o ritual da iniciação, e aí eu queria ver esse ritual, se realmente você fez, como é que é, daí eu vi que você realmente fez, e aí eu perdi a noção, mas é isso mesmo, que a gente consegue evoluir pela observação, assim como você também denigre pela observação, né? Se você é preso porque roubou uma bicicleta e vai, por exemplo, ser preso junto com o maior traficante que está lá, entendeu? Você sai da prisão como doutor em tráfico. Agora, deixa eu fazer uma observação. Eu fiz o ritual, só que eu fiz o ritual com a mente fechada e julgando, então eu não aprendi nada. Eu só gravei o ritual e o mantra. Tudo que falaram. Já ficou impregnado no holograma, entendeu? Eu tinha o quê? 16, 17 anos. Um dia você vai voltar para estudar. Eu devia ter 16, 17 anos. Quando a gente ia pro templo, logo no início eu tava assim, tipo, foi a iniciação. Não, eu vou precisar sair. Precisar sair. Para dar comida pro meu marido. Mas não dá muita comida nessa hora aí, entendeu? Não, mas um lanchinho. Você empuxa ele, entendeu? Você faz um sanduíche com pernil, uma cerveja para ele? Hoje não. Hoje Estelinha, maridinho, futuro maridinho. Se Deus quiser. Na alegria, 50 anos de casada. É isso aí, querida. Valeu, Estelinha. Um abraço. Um abraço, boa noite. Queridas, um beijo. Até amanhã. Estelinha, desculpa a brincadeira aí, viu, Estelinha? É claro, professor. O senhor é muito simpático, muito carismático. Obrigado, querida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um dia eu vou voltar e aprender o tal. Então, assim, é o seguinte, é que na realidade, talvez a tua jornada, a tua caminhada, o primeiro passo que você deu foi por ali, entendeu? E aí você foi por outros caminhos. Isso aconteceu comigo. Passei por trocentas entidades. Eu já tive com tal na mão. Olha que frase ótima, horrível. E outra coisa, o taoísmo foi tão importante, assim, só para vocês terem uma ideia, o São Francisco de Assis, por que eu falo tanto do São Francisco de Assis? Porque nós estudamos lá dentro do taoísmo, né, a gente tem todos os livros, provas, tudo. O São Francisco de Assis foi iniciado, foi um pouco dos padres iniciados, né, no misticismo, pelo Lao Tse. Pela linha do Lao Tse, pelo taoísmo. Por isso que a cruz do São Francisco de Assis é o Tao. Olha na internet, ele escreve assim, a cruz de São Francisco de Assis, é o Tao. É o T grego. Né? Ele não tem a cabecinha em cima, ele é um T meio torto. Assim, meio... Né? Você pode olhar depois. E a corda que ele usa é a corda que o Lao Tse usava, que tem os nó, e cada nó lembra uma virtude que você tem que vencer, tem que exercitar. É mais ou menos por aí. Mas vamos deixar a Tula se dormir. Vamos deixar Não, eu tô até melhor. Eu dei um remédio pra ela antes de começar já. Eu tô até melhor, acho que a oração serviu pra mim. A oração serviu. Eu tava assim, porque eu tava com meu neto aqui. Aí eu fui me encontrar com meu neto, que ele fica me insistindo, meu neto tem 11 anos. Mas ele insiste muito de eu ficar com ele, só que eu tenho receio, tá entendendo? Porque ele se encontra com outras pessoas. E ele, quando chega lá, ele não fica colocando a máscara direto, ele coloca, ele tira, aí ele fica assim. Aí fica com receio. Aí ele, quando eu fui sair, ele ficou chorando.
Ah, vovó, você me prometeu dormir aqui, não sei o quê. Isso aí entristece a gente, que a gente está naquela preocupação. É interessante a nossa mente, né? Aí ficou, É. Aí, é interessante, eu fiquei, porque já estava um pouquinho atacada, já que eu estava dando aula aqui, aí fui para lá, entendeu? Porque ele estava Por isso que o computador tá aqui hoje, Gêmea tava dando aula aqui hoje. Aí Não vai ver eu pra trouxe meu neto menor, João. João ficou aqui, dormiu até com caramba agora à tarde, não foi? Ele dormiu na minha cama, não comigo. Aí chegou aqui já, mas o outro é danadinho, ele é diferente do mais velho. Esse já é mais, eu vou com você, vovó, você não quer ficar aqui, eu vou com você. O outro eu chamei. Então, meu filho, se você quer ficar com a vovó, você quer ir lá para casa? Ah, não posso, porque eu vou ter aula. Mas só que ele fica chorando, Rader. Ele chora mesmo. Eu Ele fui chora. levar o pequeno pra lá, ele chorou querendo que eu ficasse lá. Aí Olha, ele olha. emociona. Ele me fica emocionada com ele, entendeu? Que ele fica chorando. Eu derreto tudo com o neto, Deus livre. Eu rolo no chão, eu faço um Aí isso aqui piseiro. ficou maltratando, cheguei aqui e disse assim, Caruma, fica com o João, que eu vou deitar um pouquinho. Eu tô assim. Fiquei com o João. Ela leva o João pra casa. Mas, gente, vamos lá, né, gente? Mesmo assim, temos que ir lá. Assim, interessante o pensamento, né? Aí sentiu dor. Quando você desvia, você se fraqueia, né? O coração. Aí. Foi isso aí. Foi isso aí. Valeu, gente. Ó, Tchau. beijo pra vocês. Tudo de bom pra vocês. Até Tchau, mais. tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Ah, sim, o Devananda disse que não vai poder amanhã. Ele botou mensagem Ih, ele agora. saiu. Não vai Tchau. poder o quê? Amanhã que ele não vai poder Entrar na sala. entrar na sala, viu, Luma? Então recita o mantra amanhã. Tá. Tchau.